Legal. Tá certo, gente. Boa tarde para vocês. Eu vou começar já a aula. Eu tinha perguntado para vocês se vocês queriam que eu preparasse alguns exercícios e tirasse dúvida, mas a maioria preferiu ter aula. Então, eu conversei um pouquinho com o Thiago e preparei até onde ele falou que tinha ido. Mas eu não sei se vai dar tempo de passar tudo, porque é uma parte até grande da matéria. Então, enfim, a gente vai até onde precisar. E eu não preparei nenhum exercício para vocês aqui para fazer na monitoria na live, mas eu posso mandar para vocês uma lista para vocês poderem dar uma olhada e ver como mais ou menos é e como vai funcionar para as provas também. Enfim, gente, é isso. Eu vou começar, vou compartilhar os slides com vocês. E vocês podem me parar e se vocês tiverem alguma dúvida e tal. Gente, tenham paciência comigo, tá? Porque minha primeira vez é bem difícil. Tá aparecendo minha tela para vocês? Ainda não. Tá. Agora tá? Agora sim. Legal. Gente, eu sou uma professora tão boa que eu nem... Tá, pronto. Ótimo. Ok. A primeira parte é uma teoria geral mesmo, para vocês aprenderem sobre o que é a justiça, o direito e as injustiças, principalmente a justiça, o que significa esse conceito que é tão importante para a gente, estudante dos direitos, né? Então, primeira coisa, o direito e a moral. O direito, ele se aproxima da moral, ele não pode ser neutro, sabe? Ele lida com a vida social das pessoas e passa por vários valores. Um deles é a justiça, que a gente vai tratar aqui hoje. A responsabilidade moral do jurista é sempre se preocupar com a ação jurídica socialmente consequente. Ou seja, como juristas, a gente tem que colocar a justiça acima da lei. Porque conforme a gente for estudando e conversando, vocês vão ver que nem tudo que está na lei é justo e nem tudo que é justo está na lei. Então, a gente tem sempre que se preocupar e ver que, por isso, tribunais e tal, apesar de a gente ter a legislação, às vezes ela não é aplicada para algum caso, porque acaba não sendo justo. E essa é a responsabilidade maior que o jurista deve ter, analisar o caso concreto. Um problema que a gente passa na faculdade de Direito é a neutralização da justiça, sabe? Neutralização do direito. Para a gente parecer que o direito é uma coisa só, sabe? Que é o que está na lei e acabou, você só tem que saber isso e tal. E não é. Ele não é neutro assim. A gente entra e é parcial conforme os casos vão acontecendo e tal, o nosso sentido de moral. Mas, enfim,
a gente tem um embate entre o progresso material e o progresso moral do direito. O progresso material seria o que está na lei, a gente tem que seguir o que está na lei, sabe? Fazer o que a legislação diz. E o progresso moral é que a gente tem que observar, passar a observar mais e usar o direito, não tanto do jeito assim, é o que está na lei, é o que vale, mas conforme a gente analise e vá se preocupando com uma situação e aplicando realmente o direito para que seja justo para aquela pessoa que a gente está observando na situação. O direito é o caminho central para a justiça, para a realização da justiça, na verdade, e é o meio que a gente usa. E a justiça é o horizonte do direito. Para o direito, ela é o valor dos valores que a gente tem. O direito busca justiça. Aí a gente tem a teoria tradicional do humanismo realista e o campo teórico da justiça. Eu não vi essas coisas tanto assim profundamente nos slides de vocês que o Thiago passou, mas vou dar atenção para isso porque é bem legal estudar essa parte. E, enfim, a justiça no direito, geralmente, a gente acaba não abordando ela nas faculdades como teoria do direito, mas pela filosofia do direito. Então, não é uma teoria concreta, mas sim uma coisa para a gente pensar sobre. No ponto de vista da teoria tradicional do direito, a justiça é um termo mitificado por conta da obscuridade. Ou seja, é um tema lateral do direito, sabe? Se comparado à lei, ele acaba sendo menos importante do que ela, na teoria tradicional. E, na ótica da teoria do humanismo realista, a gente já coloca a justiça como tema central. Ele é o tema fundamental e está completamente conectado com a vida em sociedade e é o tema que deve ser compartilhado com as ciências. A gente deve ver a justiça ao lado das outras ciências, como economia, filosofia, antropologia, e assim vai. E ela se torna o tema central para a reflexão do direito. Como eu expliquei para vocês, é nela que a gente foca para perceber se alguma coisa é justa ou não. E essa é a diferença das duas teorias, basicamente. Mas é mais para vocês terem conhecimento, não é uma coisa muito... que eu acho que o Thiago não vai se aprofundar tanto, então estou passando mais rapidinho para vocês poderem, né, só ter uma introdução. Aí a gente tem duas perguntas que a gente pode fazer, mas a primeira é quem promove a justiça. E a gente tem dois atores, né, na sociedade que promovem a justiça. Num sentido mais amplo, os atores sociais, que são as pessoas mesmo, né, todos nós, e os atores jurídicos, num sentido mais técnico e mais restrito, que são os juristas. O Estado e o Estado, né? O Estado é o grande ator e os juristas são os que, junto com o Estado, promovem essa justiça. E dentro dos juristas entram os promotores, os juízes, os policiais, enfim. Aí a gente tem as acepções do direito, que são o quê? A acepção é o tipo... é como a gente pode entender o direito, como a gente tem... como se fosse sinônimo, sabe? Para direito. E então a gente pode entender o direito como norma, que é chamado de dogmática jurídica, que são as leis, né? Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias. Como ciência, que chama epistemologia jurídica. E fato social,
chamada sociologia jurídica, e justiça, que é a axiologia jurídica. Mas, enfim, falando sobre o termo justiça, ele é um termo equívoco, significa que ele pode ter vários empregos, que são esses que eu apresentei para vocês. E é uma concepção difícil de ser conceituada. Não tem como você falar justiça, é só isso, ela pode ser várias coisas. E também é um termo que você encontra em todas as como fala, gente? Desculpa, as culturas. Toda cultura tem uma palavra que para significar justiça, ou seja, ela está presente em todas as nossas sociedades. A gente vai ver mais para frente, né? Que a sociedade anda juntinho com o direito. Mas, enfim, então as características do termo justiça é que ele é equívoco, pode ter vários empregos, e onipresente, que ele está presente em várias culturas. Enfim. A gente tem a outra pergunta que eu falei que a gente podia fazer, né? A gente perguntou quem promove o direito, e outra que a gente pode fazer é o que é a justiça. Como eu disse, não tem como conceituar ela de um jeito fácil, assim, não é uma pergunta bem complexa, não é simples e nem objetivo a gente falar o que é, sabe? Então, eu coloquei aqui alguns sentidos do termo justiça, que andam junto com ele, o que é justiça para cada parte, para cada uma dessas partes. Começar com a legislação. A legislação não contém todo o sentido de justiça. Como eu falei para vocês, tudo que está nela é considerado justiça, tudo que está na legislação é considerado justiça, mas quando a gente olha para fora disso, não é uma concepção precisa, porque, como eu disse, nem tudo que é justo está na lei e nem tudo que está na lei é justo. Então, não pode, se alguém pergunta para você o que é justiça, você só te falar é o que está na lei, e não é verdade. Então, é um termo meio vago, assim, não é muito, não abrange tudo que a justiça é. Quanto a respeito aos símbolos da justiça, a gente tem a deusa Tétis, né, como símbolo, que geralmente é mais ligada às atividades dos tribunais, mas na verdade é um símbolo da justiça. E ela é representada pela cegueira, né, pela espada e pela balança. E aí, o significado de cada uma delas é a imparcialidade, que é a cegueira, né? Ela não enxerga a quem ela vai fazer justiça, então não é importante para a pessoa. Ela é imparcial. O equilíbrio, que é a balança, que ela dá as mesmas oportunidades para todos buscarem justiça, terem justiça. E a força, que é representada pela espada, porque ela é uma coisa que tem uma força muito grande. Por isso acho que é representado mais pelos tribunais, porque o que a justiça diz é o que vai acontecer, ela tem uma validade forte. Nos dicionários jurídicos, a gente vê a ideia romana de justiça, que é dar a cada um o que lhe pertence. E eu queria destrinchar isso com vocês um pouquinho. Tá vendo? Acho que eu vou falar mais pra frente. Mas é um termo bem que eu gosto bastante nos dicionários jurídicos, quando a gente arruma um pouco ele, dá uma floreada, mas que abrange bastante o significado. E, por fim, a gente pode olhar na parte de filosofia, mas o que a filosofia fala sobre justiça é que ela é muito complexa. Ela não tem uma definição simples, e por isso eu nem passo uma aqui para vocês. E, enfim, basicamente, a filosofia diz que a gente tem que avaliar a justiça para além da legislação, né? Pensar mesmo na justiça para fora do que está na lei e
sendo imparcial, tendo equilíbrio, mantendo esses valores, e pensando, né, que é basicamente dar a cada um que lhe pertence, mas filosofando até sobre isso, porque não é simplesmente fácil assim, sabe? A gente tem que observar várias coisas. Sobre as espécies de justiça, a gente tem a justiça particular, que é comutativa, e que se divide em comutativa e distributiva. A justiça particular também, dentro dela tem essas duas diferenças, e basicamente a diferença das duas é a variação de quem entrega a justiça. A comutativa, na justiça particular, é quando um particular entrega para outro particular. E a distributiva é quando um grupo, uma sociedade, entrega determinado benefício para um particular. E a justiça geral ou social é aquela em que o grupo recebe dessa vez, não um particular. Mas geralmente vem do Estado e tal, ou de um particular mesmo, e quem recebe é a sociedade. Aí a gente tem a axiologia jurídica, como a gente viu, é o significado de justiça, e a gente tem alguns sentidos para ela. Temos o sentido latíssimo, que latíssimo é amplíssimo, tá? Para vocês, se quiserem anotar, se vocês quiserem anotar. Latíssimo é amplíssimo. Então, o significado amplíssimo de justiça se liga com a santidade, que diz que a justiça não existe justiça porque a gente não é justo, já que a gente não é santo. Então, esse é o sentido amplíssimo de justiça. Ela não existe. Porque, não que não existe, mas assim, a gente não é justo, realmente justo, porque não somos santos. O sentido lato se liga com a virtude social. Então, o sentido lato é amplo, tá? No sentido amplo, a virtude social. Então, a gente vê alguns valores, como a prudência, a temperança, coragem e a justiça mesmo, sabe? Ela é vista como uma virtude pra gente, não é como eu vou falar? Ela não é um fim, sabe, em si mesma. Ela é uma virtude que a gente tem e que às vezes pode acontecer, sabe, da gente ter isso. E ela só é vista, né, em sociedade. Junta com o sentido amplíssimo de que a gente não é santo, então uma sociedade só poderia ter essa virtude de fazer justiça. E num sentido estrito, que é um sentido mais fechado e um sentido mais correto, assim, eu posso dizer, é uma definição excelente, e é a definição que está no dicionário jurídico, por isso eu disse que eu gosto bastante dela, que é que justiça, o sentido da justiça é dar a outrem o que lhe é devido segundo uma igualdade. E eu vou destrinchar um pouco essa frase com vocês, é uma frase de São Tomás de Aquino, tá? Lá do século XVIII, do século XIII, e a gente tem algumas características para a gente olhar nesse sentido de justiça. As características são a alteridade, ou seja, outra pessoa. Quando você é representado pelo outrem, você não faz justiça para si mesmo, nem para um animal, tal, você faz justiça para outra pessoa. O débito é representado pelo devido, né? Que é o débito legal, que você tem que entregar o que a lei diz que está correto, o que é... Não, a gente pode usar só a lei, mas jurisdição e tal, o que o outro precisar, o que a justiça disser que ele tem que receber. E igualdade, que é representado pela, né, segundo uma igualdade. A gente divide ela em igualdade formal e igualdade real.
A igualdade formal é aquela que está na Constituição, é o que está na lei, o que está no meu papel. E uma igualdade real é a igualdade que a gente observa as coisas como elas são de verdade, sabe? Por isso que gosto de usar a frase completa, dar a outrem o que lhe é devido, segundo uma igualdade real. Porque a formal não é tão interessante e eu acho que ela não se aplica tanto à justiça mesmo. A real é, basicamente, assim, é você tratar o diferente como diferente e tratar o igual como igual, sabe? Porque a gente sabe que as pessoas não têm as mesmas condições, então é justo, não seria justo, dar só o que está escrito na lei. A gente tem que observar o que está acontecendo de verdade para poder ser justo. E essa definição, dar ao outro o que lhe é devido segundo uma igualdade real, é a melhor definição que vocês vão encontrar de justiça, tá? Tem outras definições que eu coloquei nos slides mais para frente, mas é a mais fácil de você lembrar. E se alguém perguntar o que é justiça, você pode responder isso porque vai estar super certo e abrange praticamente tudo certinho, sabe? As faces da justiça, como a gente falou, né? Ela tem várias faces, várias coisas. Justiça, ela não é uma coisa, sei lá, única, sabe? Ela tem muitas caras. E a gente tem alguns tipos de justiça, do significado de justiça, né? Do que a gente vai dar para o outro. E a gente vai observar que elas são bem parecidas com regimes que a gente tem no mundo. Quando a gente fala que justiça é dar a cada qual a mesma coisa, a gente observa isso nos regimes socialistas. Quando a gente fala que é dar a cada qual segundo os seus méritos, é um regime liberal. A gente vai dar para a pessoa segundo as ações delas. Quando a gente fala que é dar a cada qual segundo suas obras, também se aproxima um pouco dos seus méritos, os resultados individuais de cada um, com as consequências dos atos deles que vão vir para eles. E isso seria justo. Quando dar a cada qual segundo suas necessidades, que é para a gente observar as desigualdades. Então, né, se uma pessoa tem uma necessidade maior do que a outra, mas eu supro a necessidade das duas, isso é justo, mesmo que eu não esteja dando coisas iguais. E dar a cada qual segundo a sua posição é um regime aristocrático, que observa a posição social da pessoa para dar a justiça para ela, sabe? Para entregar a justiça. Então, a pessoa com menos posição social receberia algo menos justo, não menos justo, né? Seria justo, mas receberia algo menor do que uma pessoa com uma posição maior, e isso seria justo. E quando a gente fala da teoria do humanismo realista, a gente fala da justiça num quadro amplo de valores. E fatores. Ou seja, no humanismo realista, todas essas faces que a gente falou aqui, todas essas concepções são justas, porque você observa os valores e fatores daquela sociedade. Então, a justiça né, a gente entende que é justo quando é feito desse jeito para aquele tipo de sociedade. E aí a gente tem o desafio de saber qual rosto da justiça a gente vai aplicar em cada situação, quando a gente vai ter que dar a mesma coisa, quando vão ser de acordo com os seus méritos, porque a gente vê que na sociedade hoje, né, uma sociedade democrática, a gente mistura todos essas faces de justiça. E a gente tem que observar, né, uma dificuldade do jurista, é saber quando a gente vai aplicar cada uma delas para uma determinada situação. Aí, a gente tem algumas coisas que a gente pode entender quando para chegar perto da definição de justiça, que é o que não é justiça, o que se opõe a esse termo. A gente tem alguns termos aqui que se opõem ao ato de justiça, que são a injustiça, vingança e violência.
Basicamente, o ato da injustiça convoca o ato da justiça. Quando a gente está frente a uma situação injusta, é natural, é uma necessidade humana que a gente repare isso com a justiça. E isso tem a ver com o senso moral que a gente tem, né, nas nossas relações sociais, do que a gente já entende pelo que é justo ou não. Então, a gente se revolta frente a uma injustiça, a gente quer que a justiça seja feita. Vingança e violência, a gente vê como algo que se opõe à justiça e a gente quer manter isso afastado da justiça. Não é isso que é reparar uma injustiça, não é usando a vingança e da violência. Então, para isso, a gente tem as instituições mediadoras que mantêm a distância entre o ofensor e o ofendido, e ela, observando alguns critérios, oferece a justiça, né? Para que não haja vingança nem violência, que é uma das coisas que a gente pensa quando está frente a uma injustiça. E a gente precisa se vingar, ou que a violência nem sempre há os tribunais, né? Para não confundir muito usando a justiça, ela acontece. Então a gente fica tentado a usar a vingança e a violência, mas a gente, como juristas, tem que confiar nas instituições mediadoras que existem e trabalhar para melhorar elas, para que a gente possa, né, afastar a vingança e a violência da sociedade frente a uma injustiça. Um trabalho bacana. E próximo slide, os conceitos de justiça, os verbos da justiça. Quando a gente está frente à injustiça, a gente tem uma tendência de reagir com violência, né? Para que se promova a vingança. Mas é muito difícil a gente reparar o mal com civilização, mas é esse o papel que as instituições sociais têm, basicamente, né? Elas querem quebrar o ciclo de reparar o mal com o mal, que é a tendência humana frente à injustiça. E sobre os verbos na lei que a gente pode usar para representar a justiça, quando você olhar algum desses verbos, você liga com o sentido de justiça, eles são reparar, condenar, multar, indenizar, tudo isso são verbos que a gente vê na lei e que se aproximam à justiça de acontecer. Então, a gente pode concluir disso que a justiça é uma forma de mediação das relações sociais. Ela oferece um contrapeso entre as interações humanas e gera a responsabilização da ação social por meio das instituições com base nos parâmetros normativos. Ou seja, ela observa e cuida das relações humanas, né, através das instituições mediadoras, para quebrar esse ciclo, né, do ser humano responder o mal com o mal. E ela usa os parâmetros normativos, né, que são os verbos que estão na legislação, para atingir isso. Enfim. Agora a gente fala sobre uma coisa rapidinho, que é são dois termos de justiça, né, que a gente encontra no final. Que justiça é dar a cada um o seu, segundo a sua ação, de acordo com o princípio universal de responsabilidade, na forma dos procedimentos vigentes. Basicamente é o que eu falei no último slide, que é reparar a ação das pessoas. Não reparar, mas cuidar da ação das pessoas, né? Devolver uma consequência para aquela ação, de acordo com o princípio universal de responsabilidade, que quem tem esses princípios de responsabilidade são as instituições mediadoras, na forma dos procedimentos vigentes, na forma que está na lei, usando aqueles verbos que a gente viu.
Outra definição de justiça é que ela é uma forma de mediação das relações sociais que qualifica a interação humana, oferecendo contrapeso a essas interações, gerando a responsabilização da ação social por meio de instituições com base em parâmetros normativos. São duas concepções de justiça que se aproximam daquela outra, que é dar a cada um, dar a outrem o que lhe é devido, segundo a igualdade real. E aqui a gente está falando como que a gente faz isso, na verdade, que é uma forma da gente qualificar a interação humana, né? Cuidar da relação humana e dessas interações entre as pessoas, gerando responsabilização social por meio das instituições e com base nos parâmetros normativos que é a lei. Não precisa decorar, basicamente, desse jeitinho aqui. Tem duas frases, na verdade, que significam a mesma coisa, mas vocês entenderem o que elas significam mesmo, para poderem escrever isso, caso seja necessário. E, por fim, a gente fala do esforço no direito por justiça. O direito é um instrumento para a consolidação da justiça. Então, toda vez que a gente está frente a uma situação de injustiça, a gente usa do direito, do estudo da lei, das jurisprudências, da doutrina, para consolidar a justiça. E é basicamente isso. Esse é passar por cima do termo justiça, que é bem importante. Eu lembro de a gente ter uma aula só para isso. Não sei se vocês tiveram agora, mas, enfim, foi bem legal descobrir, destrinchar esses significados e pensar no termo nesse sentido mais amplo e tudo mais. Sobre, agora, as partes em que eu acho que vai focar mais para a prova de vocês, que a gente entra de verdade na parte da teoria geral do Estado, né? Não só para depois de entender o que é justiça, a gente vai entrar de verdade na matéria. Aqui. Basicamente, nessa segunda parte, a gente vai falar das instituições que são importantes para que a justiça ocorra. Então, teoria do direito, teoria das instituições e acesso à justiça. A teoria do direito não dá muita atenção para as instituições jurídicas, mas na teoria geral do Estado a gente observa elas porque elas são ferramentas importantes para que a justiça seja alcançada na sociedade. Instituição tem uma definição que é toda unidade social que é dotada de permanência e fins comuns, capaz de estabilizar as práticas e reunir pessoas em torno de tarefas comuns. Basicamente, a jurisdição, a gente tem aqui uma definição bonitinha e tal, mas ela é qualquer órgão do sistema judiciário, é uma instituição para promover a justiça. O livro que acho que é para vocês lerem, do Bittar, não sei se vão ter que ler esse livro, ele entende que a justiça que as instituições, na verdade, são um tema importantíssimo para o direito, para a gente estudar no direito, porque não tem como você aplicar a justiça sem saber quem são essas instituições, quem são os operadores dela. Enfim. Mas, basicamente, né, ela é entendida como as unidades sociais que vão cuidar das relações humanas, basicamente. E uns exemplos de instituições para vocês terem basicamente qualquer órgão que faça parte do sistema judiciário, cartório, o MP, a polícia, o fórum, tudo isso são instituições que promovem a justiça.
A gente costuma ver as pessoas, assim, as instituições, elas não são queridas, não são coisas queridas pela, pela, pela população, pela sociedade. A gente vê elas como um papel burocrático, a gente vê que, assim, elas demoram para acontecer, para que a justiça realmente haja, ou que elas às vezes atrapalham a realização da justiça por causa da demora. E essa é uma concepção relusionista e formalista, né? Uma percepção que a gente não pode ter como operadores do direito, que a gente tem que confiar nas instituições, acreditar nelas e melhorar o serviço, certo? A gente não pode, a gente como futuros juristas, a gente tem que trabalhar para que essa visão da instituição como sendo uma coisa burocrática, sendo uma coisa que afasta a justiça, seja mudada pelas pessoas. A gente tem que trazer essa visão nova. As instituições, elas não são apenas meios executores, ou seja, elas não trazem só o fim da justiça, só o que vai ter que acontecer, ou elas não só cobram para que aquela justiça seja feita. Elas participam, elas fazem todo o processo de justiça, desde o começo até o fim, acompanhando as partes, e não só trazem um resultado final ou fazem a parte de, né, aqui como meio executor, você não vai atrás dela só para que a justiça seja executada, né, para que determinada decisão judicial seja cumprida. Você vai atrás dela até para o começo, para ver qual seria a decisão mais correta e de acordo com a legislação. E essa visão do século, da gente ter a justiça ser burocrática, é uma visão do século XIX. Veio lá dos portugueses, tá? Já que a gente foi colônia, eles tinham essa percepção de que a justiça era uma coisa, não justiça no caso, mas as instituições eram uma coisa burocrática. E a gente tem que mudar isso. Burocracia, ai, não sei se é interessante falar, mas eu vou falar. Vem do termo governo do escritório. O sentido etimológico dela é esse governo do escritório, ou seja, a gente não pensa tanto em ações, a gente pensa nas conversas, na parte burocrática mesmo. E não é assim, gente. A gente tem que reparar nas coisas, não pode. Vou falar jeitinho. A gente tem essa cultura e a gente precisa mudar ela, sabe? Porque isso é um empecilho para o avanço da gente ver o direito, sabe? Quando a gente acredita nas instituições, a gente passa a acreditar mais na justiça. E, enfim. É isso, né? A gente pode ver a cultura burocrática, né? Que representa um não serviço ao cidadão. A gente tem algumas coisas para mudar isso, como, por exemplo, idosos, eles têm preferência no processo, né, no sistema de processo judicial, porque realmente é um problema hoje a gente ter, não estou ignorando, né, apesar de falar para a gente acreditar nas instituições, não tem como ignorar os problemas que a gente tem nelas, que são principalmente a demora para resolver os casos. Como, sabe, é burocrático você ter que ainda mais antes, sabe? Que você tinha que fazer tudo no papel e não tinha nada digitalizado, então demorava muito. E hoje a gente está tendo coisas que facilitam isso. A tecnologia possibilitou que a gente avançasse um pouco nessa burocracia, mas ainda é uma coisa bem complicada. Não é tão eficiente assim quanto deveria ser. Aqui eu trouxe uma lei para vocês, que é a Lei 3.460, de 2017, e ela tem a visão de melhorar, né, o sistema nas instituições.
Então, ela quer proporcionar inclusão no procedimento, melhoria da gestão, atenção, cuidado no atendimento, personalização dos cuidados, humanização do tratamento e, óbvio, efetividade na resposta. Não é tão importante, é mais um conhecimento para vocês de coisas que estão sendo feitas efetivamente para melhorar essas instituições. Então, é uma lei de 2017, uma lei recente até, e se vocês quiserem dar uma olhada depois da aula, é bacana para vocês verem o que os juristas, né, os legisladores têm pensado sobre isso e que eles estão se preocupando com esse problema, né, da burocracia, né, nas instituições, né, para ser feita justiça. Como eu falei, na realidade brasileira, ela é um empecilho para o avanço da cultura dos direitos e, em geral, a população brasileira tem essa visão de que direito é igual burocracia, que tudo que envolve direito vai ter demora, vai ser complicado, sabe? As pessoas têm uma cultura hoje de não buscar o direito aqui no Brasil. A gente costuma pensar assim, nossa, não vamos entrar com tal ação, não vamos promover alguma ação, porque a demora vai ser muito grande e o problema vai demorar muito para ser resolvido. Não é uma concepção errada das pessoas, na verdade é certa, porque realmente demora bastante, tem muita burocracia, mas a gente, como juristas, tem que mudar essa visão, procurar mudar essa visão das pessoas, procurar trabalhar melhor para quando a gente fala lá, né, nas nossas exposições, para que isso seja diferente, para que as pessoas, na verdade, possam buscar a justiça, né, o direito nas instituições. E sobre a cultura burocrática, o serviço da justiça e a humanização dos serviços. A burocracia é sinônimo de ineficiência, né? Quando você tem uma coisa burocrática, você não está sendo eficiente, você está sendo ineficiente, você não traz, às vezes você não traz a justiça no tempo certo para as pessoas, e isso acaba não sendo eficaz, né? Acaba sendo, por exemplo, assim, uma pessoa que sofre um estupro, por exemplo, e demora anos para que o estuprador dela seja realmente preso, se for preso. Isso é sinal uma tristeza para o nosso sistema, porque mostra exatamente a ineficácia das instituições e faz a gente desacreditar um pouquinho na justiça. A gente tem um jeitinho, né, brasileiro, que é a gente fazer as coisas do nosso jeitinho realmente, então não evitar procurar o Estado para isso e as instituições. E, enfim, é basicamente isso, a gente ir atrás das coisas do nosso jeito e não observar a justiça. O direito, ele deve se aproximar da administração. Quando a gente estuda essa parte, a gente repara isso, porque a gente tem que pensar não só na lei, em fazer a lei, a gente tem que pensar na aplicabilidade dela e, por isso, se aproximar da administração, porque a gente tem que pensar em maneiras eficazes dela ser feita, e isso é totalmente administração, não é mais o direito, sabe? A gente tem que ter jeitos mais eficazes realmente de fazer justiça. E por isso hoje nas faculdades é importante que o direito se aproxime um pouco da administração, para a gente ver o que pode ser feito para melhorar o sistema judiciário no país. E também a humanização dos serviços. Hoje a gente tem que pensar que a gente tem que reconstruir os serviços de justiça, às vezes, para pensar no ser humano, né? É uma tarefa que todas as instituições públicas têm que ter. E quando a gente fala na humanização dos serviços, é fazer leis e legislar
no caso, fazer leis, né? Mas aplicar elas de uma forma pensando no ser humano, sabe? Pensar, por exemplo, principalmente na legislação, né? Que a gente observa que as instituições estão pensando nos outros. Quando elas fazem, por exemplo, um estatuto do idoso, um estatuto de pessoa com deficiência, ela está pensando no ser humano, ela está sendo humana nos serviços de justiça. Aqui, gente, legal pra caramba, eu não vi isso no slide de vocês, mas depois eu vou disponibilizar esse organograma para vocês, que é um jeitinho dos tribunais, sabe, das instituições. A gente fala disso até hoje, inclusive, mas para vocês terem uma noção de como é a divisão dos tribunais, certo? A gente tem como instâncias superiores os tribunais, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. O STF trata de questões da Constituição e o STJ trata das questões, assim, não as demais, sabe? Mas é basicamente isso, sabe? Trata das questões que parecem que não estão de acordo com a legislação no geral, sabe? E o STF não, é mais ligado com as questões que são anticonstitucionais. Inconstitucionais, no caso, né? Quando a gente tem uma decisão judicial que parece inconstitucional, é levado para o STF. Aí, o STF e o STJ estão basicamente juntos, são as instâncias superiores, as instâncias máximas, e depois a gente tem a justiça dividida em justiça federal e justiça estadual. A justiça federal cuida dos casos que são para a União, e a justiça estadual cuida do resto. Então, toda a justiça em que a União está envolvida, né, o Brasil, no caso, o governo está envolvido, ou é interessante, é importante para o governo, a gente trata na Justiça Federal. E o resto, as questões particulares, a gente trata na Justiça Estadual. Indo para a Justiça Federal, a gente tem ela dividida em duas partes, que é a Justiça Comum e a Justiça Especial. A Justiça Federal Comum é aquela geralzona mesmo, que a União usa para as coisas, e a Justiça Especial ela é dividida em três partes, que são Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. São justiças especiais que são de interesse da União e elas têm seus próprios tribunais. Então, olhando para a Justiça Especial, a gente tem a Justiça do Trabalho, tem como tribunal da instância superior o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Depois a gente tem o TRT abaixo, que é o Tribunal Regional do Trabalho. E embaixo, os juízes do trabalho, que é aquela primeira instância para onde a gente vai, né? Na Justiça Eleitoral, a gente tem o TSE como instância máxima. Depois a gente tem o TRE como uma instância mais baixa. E mais baixo ainda os juízes eleitorais e as juntas que são criadas nas épocas de eleições. E na Justiça Militar, a gente tem do STM, famosíssimo aí numa época, né? Superior Tribunal Militar. E abaixo tem o Conselho de Justiça Militar. Ele trata dos casos da parte militar, do Exército, Marinha, etc. E a Justiça Federal Comum, a gente tem como instância máxima o Tribunal Regional Federal e abaixo os juízes federais, né? Que eles estão são divididos em 5 regiões, esses juízes, que é Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. A gente tem nessas 5 regiões juízes federais para cuidar da Justiça Federal. E na parte da Justiça Estadual, né, que é a Justiça Comum para a gente mesmo, a gente tem o TJ, que é um por estado, né? E nas comarcas, os juízes de direito. Então, na comarca de Lorena, a gente tem, acho que 3 juízes, por exemplo. E eles que cuidam de várias questões, desde justiça, sei lá, previdenciária, tributária, eles vão cuidando, justiça penal, a parte civil.
São eles que fazem. E depois o TJ é a segunda instância, né? Que a gente vai para uma parte mais quando tem alguma discordância e tal. E a gente, eu não coloquei, mas a gente tem duas instituições que são para casos menores, que é casos pequenos, sabe, da justiça, que é o JEC e o GCRIM. O JEC é o Juizado Especial Civil, tratando as questões especiais, mas pequenas, e o GCRIM é o Juizado Especial Criminal, que cuida de casos também pequenos na esfera criminal. Correndo um pouco, tô um pouco atrasadinha, me perdoa, falei que a matéria era mais extensa, mas enfim, a parte que eu acredito agora que o Thiago vai passar bastante, mas enfim, que acho que foi isso que vocês viram, né? Uma introdução até já é mesmo. A gente tem na teoria geral do Estado, o objeto de estudo não é o direito, não é a justiça, apesar de a gente ter falado sobre eles, é o Estado mesmo, então é a organização do Estado e como ele promove o direito. Uma introdução, né, que a estrutura estatal ela já existe desde muito tempo, desde a antiguidade até a idade contemporânea hoje, né? Então, a gente não vai ver tanto, mas só passar para vocês terem uma ideia que já lá na Idade Antiga, né? Na Grécia e Roma, a gente já tinha uma presença estatal bem forte, né? E todo o direito, na verdade, vem muito dessa época, porque eles já se preocupavam bastante com a sociedade e tal, e com a organização do Estado. Lá na Idade Média a gente ficou um pouco atrás disso, né? Porque não tinha muito uma presença forte do Estado, mas sim do sistema feudal, né? Então era basicamente assim, cada senhor feudal tinha as regras ali, cada feudo, né? Tinha suas regras e tal, e era seguido, então a gente não via o Estado de uma forma geral, sabe? De forma completa. Não era muito levado, tipo assim, se a gente tinha um problema no feudo, era resolvido no próprio feudo, não levado para um Estado maior, né? Depois, na Idade Moderna, que é onde surgiu a expressão Estado como a gente conhece ela hoje. E agora, na Idade Contemporânea, que a gente passa a ter a autonomia, a metodologia e o objeto na teoria geral do Estado, que a gente consegue estudar, né? Essas áreas. Que a gente tenha o Estado como um objeto de estudo sério, tem metodologia para estudar ele e autonomia para isso. A teoria geral do Estado fala sobre o equilíbrio entre os direitos e as garantias individuais e a intervenção estatal. Ou seja, o tema central da teoria geral do Estado é buscar esse equilíbrio entre o direito e a intervenção estatal, como o direito funciona na sociedade mesmo, sabe? Como o Estado intervém na realização do direito. Sobre TGE e direito político, a gente ganhou. Não, ela foi diferenciada no século XVIII só. Então, antes a gente ligava a teoria geral do Estado com o direito político, que seria ligada, o direito político é ligado à ciência política, sabe? É o direito que a gente tem de tomar ações na sociedade. E o teoria geral do Estado, não. Ela fala sobre essas ações que a gente toma e o equilíbrio dela, como ela afeta a sociedade. Não exatamente no direito que a gente tem de tomar essas ações. E a teoria geral do Estado, ela é uma introdução para o direito constitucional que vocês vão ter no próximo semestre. Então, é importante ter dessa parte para poder entender depois o direito constitucional.
E o TGE como disciplina, a gente, ou seja, fora do direito constitucional, né, que a gente passou a ver ela ter uma matéria, realmente, uma disciplina para ela, não ver ela por dentro do direito constitucional de uma forma rápida, depois de algum tempo, né, pelo decreto de lei, em 2639, do ano de 40, que a gente começou a ver e estudar TGE fora do direito constitucional como uma disciplina própria. E, enfim, ela tem que ser encarada como um estudo introdutório para todo o resto do direito, principalmente para o direito constitucional, e principalmente porque quando a gente entende o Estado, a gente começa a entender o resto, porque ele é um ator, uma parte muito importante da justiça e do poder, assim, sabe? A TGE, ele também é uma introdução ao fenômeno político, né? E, no caso, assim, como explicar? Da gente poder observar, né, como o Estado é formado e tal. Então, a gente mistura um pouco essa parte na Teoria Geral do Estado. E temos uma definição para a Teoria Geral do Estado, que que ele é a ciência que, tendo por objeto a sociedade política, analisa nos aspectos sociológico, político e jurídico com vistas a explicar origem, estrutura, evolução, fundamento e fins. E é basicamente isso mesmo. A teoria geral do Estado é uma ciência, a gente analisa a sociedade nos aspectos sociológico, político e jurídico, né? Então, pensando na sociedade de uma forma bem ampla, sabe? Não só numa parte jurídica, mas tudo, desde a parte política e sociológica, como os seres humanos se comportam. E a gente tem como função explicar a origem dela, a estrutura, a evolução, os fundamentos para aquela sociedade e os fins dela. A teoria geral do Estado, ela se difere da ciência política, porque a ciência política, ela descreve não somente o Estado, sabe? Que é o que a TGE faz. Ela é menos abrangente, sabe? Ela fala da parte só política mesmo, das relações humanas, basicamente, e fala um pouco ali do Estado, porque ele, obviamente, está na nossa sociedade, ele é importante para a gente fazer a política, mas não é tão ampla quanto a teoria geral do Estado, que é bem abrangente, né? Porque ela escreve o Estado, o mecanismo dele, o aspecto sociológico, jurídico e político, não só político do Estado, e a ciência política não, só assuntos do poder e a parte política mesmo, as instituições políticas, enquanto a gente observa todas elas. E, enfim, é isso. É basicamente a diferença dela, e porque a gente não estuda ciência política nos cursos de direito, ela é mais importante para ciências. Tipo assim, a teoria geral do Estado é mais importante do que ela nas ciências sociais, que a gente pode ver o Estado de uma forma mais abrangente e de uma maneira, sei lá, melhor do que em ciência política. A sociedade em geral, o Estado é uma espécie de sociedade, tá? Segundo Aristóteles, o homem é um animal político, né? A gente normalmente, naturalmente, se agrupa da nossa natureza andar em conjunto. E, enfim, o Estado ele tem vínculos políticos e jurídicos que se diferem da nação, que são vínculos sociológicos. Ou seja, gente, nação é os vínculos sociológicos do ser humano, sabe? Aquela coisa, a história, a cultura deles
se misturam, por isso que eles são uma nação, sabe? Os costumes são iguais e tal. E o Estado com vínculos, ele tem vínculos políticos e jurídicos, porque ele é formado não só por um tipo de cultura, mas um agrupamento geral dessas pessoas, e aí a gente tem nele leis, a gente acaba criando vínculos jurídicos nele para poder regular as interações humanas. A sociedade pressupõe vínculos, é uma premissa, tá? A sociedade, a gente tem uma definição que é um complexo de relações pelo qual vários indivíduos vivem e operam conjuntamente, de modo a formarem uma nova e superior unidade. Como análise dos elementos e definição dessa frase, dessa definição. As relações são os vínculos jurídicos, são os direitos e as obrigações. Vocês estão vendo em direito civil, né? E os outros seres humanos, a gente tem os direitos, nossos direitos, e a gente tem as nossas obrigações a cumprir. Essas são as relações. A gente vive e opera conjuntamente, ou seja, tudo que a gente faz é para levar a paz e a harmonia, para atingir isso. E a gente tem um nome para essa vontade de levar e operar conjuntamente para ter paz, de affectio societatis, a gente se junta em agrupamento para poder ter harmonia. Uma nova superioridade, quando a gente faz isso, a gente cria um novo ente superior e independente, mas que está voltado ao bem coletivo e, obviamente, também ao atendimento das necessidades individuais. Isso é uma definição de sociedade. Para a gente ter direitos e obrigações nela, e por essas relações, né, por esses direitos e obrigações, a gente tem como objetivo levar a harmonia para termos, né, um ente superior e independente que está voltado para o bem-estar coletivo, ou seja, a gente pensa no todo, mas também atende às necessidades individuais de cada um. A gente tem algumas teorias orgânicas e mecânicas sobre a sociedade. A teoria orgânica é que a sociedade, Estado, né, ele é um corpo dotado de órgãos, ou seja, o Estado, na verdade, né, teorias orgânicas e mecânicas do Estado. O Estado é um corpo dotado de órgãos, que são sociedades totalitárias, tipo assim, a gente tem um cérebro que domina todos os outros órgãos, todas as outras instituições, né, no caso um governo que governa as outras instituições. A gente tem a teoria mecânica, que é a junção de indivíduos sem interação e é característica de sociedades anárquicas, ou seja, o Estado é uma junção de pessoas que não interagem entre si, não têm direitos e obrigações uns com os outros, e isso gera anarquia, né? E as correntes ecléticas que misturam os dois. A sociedade tem, que é a melhor, né? A sociedade tem órgãos que elas obedecem desígnios sociais para não entrar em colapso. É uma mistura da orgânica e da mecânica, a corrente eclética. E é melhor que realmente o Estado ele é um órgão regido por um governo, né? A sociedade tem um governo e tem os órgãos que cuidam dela, mas a gente obedece aos desígnios sociais, né? Não é a vontade só de um, mas do bem de todos, para não entrar em colapso. Aí, sobre a sociedade humana e a cultura ela nasce do convívio social e é evolutiva e aditiva, ou seja, ela está sempre mudando e a gente está sempre adicionando coisas novas à cultura. E ela é um conjunto das conquistas guiadas pelo homem ao longo de sua convivência em sociedade. Cultura é tudo que o homem viveu e experienciou ao longo desse tempo, ou seja, a gente tem muitos milhares de anos de cultura. E ela é esse conjunto das experiências que ele teve nessa convivência em sociedade com outros seres humanos. Sobre os elementos constitutivos da sociedade, agora é bem rapidinho, tá? A gente tem duas origens para o homem, que é importante falar, que é a teoria evolucionista de Darwin, né? Que o homem veio e houve a seleção natural e é por isso que a gente está aqui hoje. E a teoria criacionista também, de que o homem veio do Deus, né? Deus criou o homem e é por isso que a gente está aqui hoje. A gente tem essas duas origens para
para a origem do homem, né? E, enfim, basicamente, essas duas teorias estão aí para a gente pensar em como a sociedade é constituída hoje, sabe? De acordo com elas. Mas os elementos constitutivos da sociedade são elementos materiais, que é o homem e a base física, ou seja, o homem e a terra, o ambiente que a gente está vivendo. Como elementos formais da sociedade, a gente tem normas, mais poder social, então a legislação e o poder que as instituições ou a sociedade tem e exerce sobre cada pessoa individualmente. E os elementos finais, né? Objetivos de cada sociedade, tá? Cada sociedade tem um objetivo final a ser alcançado. E geralmente esse objetivo é a paz e o bem comum. E aqui tem uma frase, ubi societas ibi jus, a hipotesta, que significa que onde existe sociedade, vai existir direito e poder. E é uma definição muito certa, porque acaba que o direito nasce dessa vida em sociedade, porque a gente precisa regular as interações humanas, e o poder, que é o meio da gente exercer esse direito e essa justiça. A gente tem algumas espécies de sociedades que são, né, basicamente, o que é sociedade como uma introdução. Ela é um gênero de agrupamentos humanos e se difere de comunidade, que é uma espécie de sociedade com vínculos sociológicos, éticos e culturais, não são vínculos jurídicos. A comunidade não tem as regras, sabe? Mas sim os vínculos sociológicos, a cultura, a história deles se misturam e é uma espécie de sociedade. A comunidade se difere das associações, né? A comunidade ela é espontânea, nasce naturalmente, assim, já desses vínculos sociológicos, éticos, culturais do ser humano. E as associações, elas nascem da vontade dos indivíduos de se agruparem, por terem, né, os mesmos ideais. E a gente pode classificar as sociedades em duas partes, as sociedades necessárias e as sociedades contingentes. As necessárias são aquelas que a gente não escolhe, né? Elas são impostas a gente já nasce dentro delas. E as contingentes são aquela de filiação livre, que a gente escolhe participar. Como necessário, a gente tem a sociedade familiar, que é a família, né? Sua família, você não escolhe a família que você nasce. A sociedade religiosa, que também geralmente a gente costuma não escolher, né? A gente segue aquela que os nossos pais, os nossos avós, os familiares vão. E a sociedade política, que a gente está inserido nela, né? A gente escolhe os nossos representantes, mas basicamente assim, a gente não pode decidir se a gente vai fazer parte da sociedade política ou não, a gente precisa estar nela. Ou então a gente, né, vive na floresta, maluquinho, sei lá. E as contingentes são as filiações livres, aquelas que você escolhe participar. Então, a sociedade esportiva, de um time, né, de um esporte. Comercial, quando você, sei lá, entra numa sociedade com a visão de vender mesmo, sabe? A gente fala da sociedade comercial como de loja, empresas. Cultural, exemplo, quando você entra, sei lá, numa sociedade que tem como objetivo levar a cultura. Então, por exemplo, você se filia a uma sociedade de livros, sei lá, por exemplo, que aquelas pessoas estão se filiando ali livremente, sabe? Depois delas crescerem, né? Passarem nas sociedades necessárias, a gente vai criando nossos gostos e se filia livremente. Não tem a filiação imposta das necessárias. E finalmente, gente, desculpa, tá? Demora. E se eu prolonguei um pouquinho. O Estado
é uma sociedade necessária e condicionante da existência das demais sociedades constituintes em seu território. Ou seja, o Estado é uma sociedade necessária e precisa existir para as demais sociedades, no caso as contingentes, existirem no seu território. Bom, gente, é basicamente isso. Eu tô um pouco nervosa, falo a verdade pra vocês, porque é muita responsabilidade, sabe? Entregar uma aula boa pra vocês entendam tudo. Mas eu me esforcei, dei meu melhor. E eu acho que eu passei um pouquinho do horário, mas, enfim, é isso. Pelo menos eu passei toda a matéria que o Thiago me orientou que vocês estariam vendo. E como vocês têm prova semana que vem, eu vou me esforçar, tá? Para passar uns exercícios, uma lista de exercícios para vocês darem uma olhada. Até o fim de semana eu devo fazer isso. E eu mando lá no grupo para vocês. E vou disponibilizar os slides também. E uma outra coisinha que eu vou disponibilizar para vocês, com um presentinho. E é muito legal vocês darem uma olhada, tá? Porque é bem completinho. Eu não sei se vocês conhecem a Luísa. Ela é a esposa do Fred, ela dá aula pra gente. E ela que deu aula pra gente desde ano passado. E eu perguntei pro Thiago se eu podia usar os materiais dela, que são muito completinhos. Ela é uma professora excelente. E ela fazia uns resuminhos pra gente. Então, eu vou disponibilizar esses resuminhos para vocês também, para vocês poderem dar uma olhada para a prova e ver se ajuda, ok? Então, eu não sou de mentoria, eu tenho só que confirmar com ela se eu posso usar, mas acredito que ela não vai ver problema. Então, eu mando para vocês também, tá bom? No mais, é isso, gente. Eu tô bem feliz de poder ter dado essa aula para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Gente, não sou uma pessoa aversa a feedbacks, então qualquer coisa que vocês achem que eu possa melhorar, se eu falei demais, porque eu falo demais, se foi corrido, se vocês entenderam alguma coisa, vocês vão no meu privado e falam, tá, gente? Eu não tenho problema com isso. Fiquei sabendo que vocês são pessoas ótimas em dar feedback, sabe? Vocês falam bastante, então eu espero que vocês venham falar para mim o que eu preciso melhorar já para a próxima aula. Se os slides estão confusos, se o jeito que eu explico está confuso, porque eu vou fazer o possível para ajudar vocês, tá? E é isso, beleza? Terminei a aula, vai ficar gravada até domingo. O Matheus deve disponibilizar no YouTube para vocês. E aí vocês, se quiserem, podem me ver chatinha de novo ou falar para os colegas de vocês, tá bom? Enfim, gente, é isso. Um ótimo final de tarde, um bom feriado para vocês. Com descanso, obviamente, mas estudo também para a semana de prova que tá chegando. E é isso, gente. Um beijinho, tá? Muito obrigada pela participação de todos.